Olá pessoal, continuando então a aula 2, parte 2 agora. Nessa parte 2 eu vou falar sobre as divisões do sistema nervoso e níveis do sistema nervoso. Então, em relação a divisões do sistema nervoso, a gente pode dividir o sistema nervoso em duas, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é definido, é composto pelo encéfalo, medula e medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, é formado pelos hemisférios cerebrais, o diencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico sendo formado, por sua vez, por bulbo, ponte e mesencéfalo. A gente vai falar em mais detalhes sobre o tronco encefálico, porque o tronco encefálico é um dos níveis do sistema nervoso central. A gente vai discutir mais detalhes. O sistema nervoso central, uma característica dele é que ele está envolto por um envoltório ósseo. Ele está coberto por um envoltório ósseo. Está protegido, melhor dizendo, por um envoltório ósseo. Então aqui a gente tem uma figura mostrando a medula, o tronco encefálico, o cerebelo e o córtex cerebral. E aqui dentro dessa região, internamente dentro do encéfalo, aqui no encéfalo, nós temos as regiões do diencéfalo, que é um dos componentes do sistema nervoso central. Aqui a figura mostrando o mesmo processo, só com de um AP com um pouquinho mais de detalhe. Então a gente tem a medula espinhal, o tronco encefálico, o cerebelo, aqui mostrando o hemisfério cerebral. E nesse corte, a gente tira um dos hemisférios cerebrais e aqui em azul está mostrado a região do diencéfalo. Aqui dá para ver com mais detalhe o tronco encefálico, aqui mostrando o bulbo, a pulpo, a ponte e a região do mesencéfalo, o cerebelo, os hemisférios cerebrais. E a segunda divisão do sistema nervoso é o sistema nervoso periférico, que é tudo que está fora desse envoltório ósseo, e é formado pelos componentes formado pelos nervos, os gânglios e os receptores sensitivos. Então todos os nervos do sistema nervoso estão fora daquele envoltório ósseo. Então eles estão fora. Então eles fazem parte do que a gente chama de sistema nervoso periférico. A gente vai discutir sistema nervoso periférico, componentes do sistema nervoso periférico, quando a gente estiver falando de sentidos, de sensações somáticas. A gente vai falar com um pouco mais de detalhe de componentes do sistema nervoso periférico também. Então essas são as duas divisões, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Em relação aos níveis do sistema nervoso, hoje a gente vai discutir um nível. O primeiro nível, o nível medular. Mas existem três níveis. O nível medular, que é composto pela medula espinhal, ou seja, um componente do sistema nervoso central. O nível cerebral inferior, que é formado pelo tronco encefálico, que também é um componente do sistema nervoso central. E o nível cerebral superior, que é formado por prosencéfalo, ou seja, todas as outras regiões, incluindo os hemisférios cerebrais, o diencéfalo, todas as outras regiões, que é o nível que também, por sua vez, é um componente do sistema nervoso central. Hoje a gente vai discutir o nível medular, que é composto pela medula espinhal. Então a medula espinhal está contida dentro da coluna vertebral. Então a gente tem um corte da medula espinhal aqui, a gente vê o corpo da vértebra, aqui a região dorsal, ou seja, a parte de trás das costas, e aqui o corpo, a região ventral, tem o corpo da vértebra. Então toda a medula espinhal está contida dentro do canal vertebral. A medula espinhal, por sua vez, tem vários níveis. Ela é subdividida, na verdade, a medula é subdividida na porção cervical, identificada pela letra C, torácica, identificada pela letra T, lombar, identificada pela letra L, sacral, identificado pela letra S, e ainda tem uma que não está mostrada aqui, que seria um nível que seria a coxígea. E cada um desses níveis tem tamanhos diferentes. Então a cervical possui 8 níveis, a torácica 12, a lombar 5, a sacral 5 e a coxígea 1 nível. Então a medula tem como funções principal possibilitar a condução de sinais que vêm da periferia corporal em direção ao encéfalo ou os que gerados em outras estruturas cerebrais. Outras funções da medula são dos circuitos da medula são movimentos de marcha, ou seja, a nossa caminhada é controlada em muitos aspectos essenciais pela medula, reflexos que afastam parte do corpo dos objetos, reflexos de estiramento ou reflexo miostático e reflexos que estiram os membros inferiores para suportar o corpo contra a ação da gravidade. A gente vai discutir dois tipos de reflexos aqui, tá? O reflexo que afasta
afastam parte do corpo de objetos e reflexos de estiramento. E além disso, a gente vai discutir a função, uma das funções essenciais da medula, que é a primeira função, na verdade, que é a função de condução que é observada na medula. Então, para que a gente discuta isso, primeiro vamos ver um pouquinho da anatomia da medula. Se a gente pega um nível da medula, né, qualquer um dos níveis, de qualquer região, torácica, lombar, embora a morfologia, né, o tamanho das regiões ela vai mudar um pouco, mas sempre a medula vai ter a mesma morfologia básica. Essa morfologia básica da medula, ela é observada por essa forma característica dessa região interna da medula, tem uma forma de H. Né? Então, essa forma característica da região interna da medula, forma de H, e é envolta e tem um envoltório, um envoltório de substância branca. Então, essa região interna, que tem forma de H, é chamada substância cinzenta da medula. E a região que faz o envoltório da medula é chamada substância branca. Por que são chamadas de substância cinzenta e substância branca? Porque a cor cinzenta é dada porque nessa região em forma de H existem muitos corpos celulares de células nervosas. Isso vai dar coloração, né, a coloração da medula, uma coloração cinzenta. Por outro lado, esse envoltório aqui da medula é formada por tratos, ou seja, conjuntos de axônios mielinizados, e isso vai dar uma cor branca na medula. Então, por isso que define o que é a substância branca, a substância cinzenta. Quando a gente está olhando aqui a substância cinzenta da medula, a substância cinzenta vai ter uma região dorsal e uma região ventral. Essa região dorsal ela é formada, né, pelo que se denomina o corno dorsal da medula, e a região ventral, por sua vez, tem um corno ventral da medula. O que acontece tanto no corno dorsal quanto no corno ventral da medula? Quando a gente vai ver por esse lado da figura aqui. Está chegando aqui na medula um axônio de um neurônio sensorial. Esse axônio desse neurônio sensorial, a projeção do axônio, essa célula nervosa tem o seu corpo celular nessa região que é chamada gânglio da raiz dorsal e está projetando, melhor dizendo, seu axônio aqui para o corno dorsal da medula. Então, toda a informação sensorial que chega à medula vai chegar pela sua região dorsal da medula, porque todos esses neurônios que trazem informação, eles estão trazendo, ou seja, neurônios aferentes, eles estão trazendo informação sensorial, eles chegam na região dorsal da medula, justamente no corno dorsal. Por sua vez, os neurônios motores que estão presentes na medula, lembra que eu falei que a medula tem corpos celulares, então aqui está o núcleo da célula nervosa, que é o corpo celular, que tem uma denominação que é chamada corpo celular. Os neurônios motores estão presentes no corno ventral da medula e eles vão projetar seus axônios através, ou seja, o axônio eferente, o axônio de saída, aferência é chegada, eferência é saída. Eles vão projetar seus axônios eferentes para fora da medula através desse nervo espinhal, que daqui a pouco, na próxima figura, eu falo com mais detalhe. Então, a medula ela é formada por essa região de substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta tem uma região dorsal, e mais especificamente uma região chamada corno dorsal. A substância e também tem tem outra região chamada corno ventral. O corno dorsal recebe informação sensorial através de axônios de neurônios sensoriais. E o corno ventral tem os núcleos das células motoras, os núcleos dos neurônios motores. Entre o corno dorsal e o corno ventral tem essa região intermediária aqui, que vai ter núcleos de células de neurônios motores do sistema nervoso autônomo, que a gente vai falar isso em aula subsequente, e também tem interneurônios, células de conexão, que a gente vai falar daqui a pouco, nessa aula. Então, anatomia da medula. Aqui é uma figura muito similar, mostrando novamente, o corno ventral da medula. Está invertida a figura. Não está invertida não. O corno ventral, né? O corno dorsal da medula. E aqui o que a gente vê? A gente vê o neurônio sensorial projetando seu axônio para a região do corno dorsal. Por sua vez, o neurônio motor, que tem o seu núcleo aqui no corno ventral, projetando seu axônio pelo nervo espinhal. Então,
O que a gente tem aqui que é importante? Aqui está mostrando nessa figura um interneurônio, ou seja, aquela célula que vai estar fazendo, nesse caso aqui, uma conexão, uma sinapse entre um neurônio sensorial e um neurônio motor. O que a gente vê aqui? A gente vê que esse conjunto de células nervosas sensoriais e esse conjunto de células nervosas, na verdade o conjunto de axônios dessas células nervosas sensoriais e o conjunto de axônios dessas células nervosas motoras formam um nervo espinhal. Um nervo espinhal. Então, cada nível da medula vai ter um par de nervos espinhais. Ou seja, vai um nervo espinhal saindo para cada lado da medula. Então, cada nível da medula tem um par de nervos espinhais que vão inervar aquele segmento da medula que a gente vai ver daqui a pouco está relacionado a uma região do corpo. Então, se a medula cervical tem 8 níveis, então de cada nível da medula cervical saindo um par de nervos espinhais, então existem 8 nervos espinhais cervicais. Existem 12 nervos espinhais torácicos, 5 nervos espinhais lombares e 5 nervos espinhais sacrais. Então esses nervos espinhais são importantíssimos porque eles têm componentes tanto motores quanto sensoriais. Os componentes motores vão estar inervando os músculos esqueléticos, ou seja, os músculos de movimento voluntário, e os componentes sensoriais vão estar, na verdade, trazendo informação sensorial de tato, de temperatura, de regiões da superfície do corpo, assim como vão estar trazendo informação sensorial também dos órgãos internos, né? Informação sensorial de órgãos internos, incluindo dor. Incluindo informação de dor dos órgãos internos, assim como dor da superfície do corpo. Então, cada nível da medula vai ter um par de nervos espinhais. E esses nervos espinhais vão determinar o que a gente chama de dermátomo. Dermato é uma região da superfície do corpo que é inervada para um determinado nível de medula. Então, aqui a gente tem o T1, T2, T3, T4, ou seja, torácico 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem C2, C3, C4, C5, C6, ou seja, cervical 2, 3, 4, 5 e 6. Por que está essa confusão, na verdade, aqui quando a gente olha no braço, está misturado o torácico com o cervical? Está misturado o torácico e o cervical porque essa disposição dos nervos espinhais, na verdade, ela ocorre desde a formação do embrião. E o embrião, primariamente, ele tem uma forma comprida. Então, para a gente entender por que existe essa mistura de dermátomos aqui na região do braço, por exemplo, a gente olha o corpo nessa forma aqui, ou seja, em 4 apoios. Quando a gente olha em 4 apoios, a gente percebe a lógica do que a gente está observando. Então, T2 está... T1 é aqui, essa região do braço. T2, essa região aqui do tórax. T3, T4. Por isso que existe aparentemente uma mistura entre os níveis cervicais e torácicos, porque na verdade os níveis cervicais eles estão nessa região mais anterior do braço e o nível torácico, particularmente o nível T1 e T2, estão na região posteriores do braço. Então por isso que existe essa aparentemente mistura, mas não é uma mistura, é uma organização lógica. Então cada nível espinhal está inervando, cada nervo espinhal está inervando essa superfície do corpo, trazendo todas as informações de tato, temperatura, dor, está inervando todos os músculos dessa região do corpo, ou seja, todos os movimentos voluntários estão sendo inervados pelo componente motor daquele nervo espinhal, assim como as regiões internas do corpo, ou seja, os órgãos também que estão presentes ou as regiões dos órgãos que estão presentes nesses níveis da medula, estão sendo inervadas também. Então, a informação toda sensorial dos órgãos internos está chegando na medula através desses níveis dos nervos espinhais. Então, essa subdivisão que existe do corpo é chamada de dermátomo. Então, o nível medular ele vai ter como principal função, uma das principais funções, na verdade, a condução de informação, tanto sensorial quanto motora. Essa condução de informação vai acontecer tanto de forma ascendente, então, ou seja, de baixo para cima, quanto descendente, de cima para baixo. No caso, ascendente é a informação sensorial, que chega da periferia para o sistema nervoso central. Já a informação descendente vem do sistema nervoso central e vai até a periferia. Então, a informação sensorial é ascendente e a informação motora é descendente, por exemplo. Então, vamos ver
quando a gente faz um corte aqui da medula, a gente vê todas esses tratos, ou seja, esses conjuntos de feixes de axônios que vão conduzir a informação tanto ascendente quanto descendente. Vamos começar primeiro pela informação sensorial. Então aqui a gente tem um corte da pele que tem receptores sensoriais aqui na superfície da pele. Esses receptores sensoriais, essas células receptoras sensoriais, projetam os seus axônios para o corno dorsal da medula. Estão vendo? Então está projetando o axônio para o corno dorsal da medula. Quando chega aqui no corno dorsal da medula, uma parte dessa informação vai ser, dependendo do tipo de informação sensorial, se é de tato, fino, discriminativo ou de temperatura, ela vai ascender para o sistema nervoso central, lá para o cérebro, que a gente vai falar mais tarde, onde que essa informação chega, ela vai ascender para o cérebro, ou por essa região aqui, dorsal da medula, ou por essa outra região aqui, lateral da medula. Então, são os tratos ascendentes que estão levando informação sensorial. Esses tratos ascendentes eles estão localizados aonde? Na substância branca da medula. Por quê? Porque eles são formados por axônios, por axônios desses neurônios sensoriais que estão levando a informação sensorial lá para o córtex cerebral, lá para o cérebro. Por outro lado, quando a gente quer fazer um movimento voluntário, a gente tem uma região do córtex do cérebro chamado córtex motor, que planeja os nossos movimentos, que vai projetar axônios para regiões inferiores da medula, onde tem os neurônios motores que estão controlando aquela região do corpo. Então aqui a gente tem um neurônio motor que controla um determinado conjunto de fibras musculares. Se a gente quer mexer esse órgão aqui, esse membro aqui que tem essas fibras musculares, uma ordem superior do córtex motor vai ser conduzida através de todos os níveis da medula. Aqui a gente só está mostrando um nível da medula, tá? Então a ordem superior vai ser conduzida através de todos os níveis da medula até chegar ao nível correspondente, por exemplo, para mexer um braço. Então, o nível torácico da medula, Aqui, quando chega nesse nível torácico, esse neurônio vai fazer sinapse com o neurônio motor, que inerva um determinado número de fibras musculares que vão fazer com que eu movimente meu braço. Então, aqui a gente tem um trato descendente, ou seja, axônios mielinizados trazendo informação, ordens motoras do sistema nervoso central, de porções superiores, de níveis superiores do sistema nervoso central. Esse trato descendente também ele descende por regiões da substância branca da medula. Por quê? Porque são regiões que são formadas por feixes de axônios mielinizados, que têm a cor branca. Um outro componente da medula que a gente vai falar de condução, que a gente vai falar quando estiver conversando sobre o sistema nervoso autônomo, são esses neurônios que têm os seus corpos celulares presentes na região intermediária da medula. Esses neurônios eles fazem parte de uma das divisões do sistema nervoso autônomo que vai controlar funções motoras de órgãos do corpo. Então, aqui o músculo cardíaco, o músculo liso da bexiga e glândulas. Então, aqui a gente tem um neurônio, que é um neurônio, lembra que eu falei neurônio pré-ganglionar e pós-ganglionar? Então, aqui a gente tem um neurônio pré-ganglionar que vai fazer sinapse com um neurônio pós-ganglionar e esse neurônio pós-ganglionar, por sua vez, vai fazer sinapses com órgãos do corpo. Esse esquema de condução aqui está relacionado ao sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo que a gente vai discutir no momento posterior, nas aulas posteriores. Então aqui a gente mostra 3 tipos de condução que acontece na medula. Então a medula é muito importante na condução de informação. Informação sensorial, que através dos tratos ascendentes, informação motora, através desses tratos descendentes, e informação relacionada ao sistema nervoso autônomo, que acontece através desses neurônios que tem os seus neurônios motores, no sistema neurônio motor autônomo, que tem os seus corpos celulares localizados aqui na região intermediária da substância cinzenta da medula. Então, aqui nessa figura, o que a gente mostra de uma forma muito esquemática, a condução de informação ascendente. Então, na ponta do dedo, a gente tem os receptores sensoriais de temperatura, em azul, receptores de dor e temperatura, da cor azul, e receptores sensoriais de
de tato fino discriminativo, na cor vermelha. Esses ambos tipos de receptores vão projetar os seus axônios para onde? Para o corno dorsal da medula. E aí, dependendo do tipo de informação, essa informação vai ascender por porções diferentes da substância branca da medula. Então, no caso aqui da informação sensorial de trato fino discriminativo, ela chega na medula e ela ascende lá para o córtex cerebral através dessa região dorsal aqui da medula, chamadas colunas dorsais. Já no caso da informação de temperatura e de dor, ela cruza a medula no nível no qual ela entrou na medula e ela vai ascender através de regiões laterais da medula. Ambos são tratos ascendentes que estão levando informação sensorial, no caso, informação sensorial de dor e temperatura e informação sensorial de trato fino discriminativo, então da ponta do dedo. Uma informação sensorial da ponta do dedão do pé, ela vai estar chegando por onde? Não está mostrado aqui, mas ela vai estar chegando por um nível lombar da medula e vai o feixe de axônio trazendo essa informação sensorial tanto de dor e temperatura ou tato fino discriminativo vai entrar aqui no nível lombar da medula e vai ser conduzida ao longo de toda a medula até chegar lá no córtex cerebral, que é a região onde recebe todos os estímulos sensoriais de dor, principalmente de tato fino discriminativo e de dor e de temperatura, que a gente vai falar isso mais tarde quando estiver falando de sistema sensorial. Então aqui um exemplo de informação ascendente. Aqui mostrando essas duas locais. Então, a informação de trato fino discriminativo ela vai ascender, chegar lá no córtex do cerebral através dessas regiões dorsais aqui da medula, que são chamados funículo posterior. Então, vou chamar essas regiões dorsais. Já a informação de dor e temperatura vai ascender pela medula através dessas regiões laterais aqui, esses tratos formados, ou seja, por feixes de axônios que vão levar a informação sensorial até regiões superiores do sistema nervoso central. Já a via descendente, aqui está exemplificado, desculpa que eu não consegui uma figura em português, mas está mostrando aqui o córtex motor, ou seja, aqui um determinado movimento voluntário planejado. Os axônios desse neurônio são projetados através aqui do tronco encefálico, e eles eventualmente vão chegar lá na medula espinhal. Alguns cruzam para o outro lado, outros permanecem no mesmo lado, mas ambos vão, na verdade, inervar o quê? Vão fazer contatos com neurônios motores que vão coordenar o movimento daquele determinado conjunto de fibras musculares. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um trato descendente. Mas nesse caso aqui é um trato descendente, portanto é um trato que está levando informação motora, ou seja, toda a informação do planejamento motor de um determinado movimento, ele chega na medula por esses tratos descendentes. E quando chega no nível correspondente da medula da região do corpo que eu quero me mexer, lembra que cada nível da medula inerva uma determinada região do corpo, chamada dermátomo. Quando chega no nível correspondente do músculo que eu desejo movimentar, esses neurônios vão fazer sinapse com neurônios motores lá do corno ventral da medula e esses neurônios motores, por sua vez, vão inervar fibras musculares que estão presentes lá no músculo que eu quero movimentar. Então, aqui, esses tratos descendentes estão sendo mostrados aqui em cor vermelha. Então, esse trato córtico espinhal lateral, não precisa se preocupar com os nomes, só entender que existem tratos que são tanto motores, que levam informação motora e informação sensorial. Então, esses tratos descendentes motores estão exemplificados aqui por esses tratos, que é o córtico espinhal lateral, e esses demais tratos aqui mostrados todos em vermelho. De novo, como a gente viu, se cada nível nervo-espinhal inerva um determinado segmento do corpo, com correspondente trazendo informação sensorial, levando informação motora, danos que existam na medula podem comprometer tanto a percepção sensorial quanto a atividade motora. É isso que acontece quando há uma seção da medula. Dependendo do local que haja uma seção da medula, o que vai acontecer? Todos esses tratos aqui, vamos supor que nessa região da medula aqui, houve um corte completo dessa medula, ou seja, foi completamente seccionada. Se é completamente seccionada, o que acontece? Os tratos, tanto sensoriais em azul quanto motores, vão ser cortados. Se é um corte, se é uma seção dos tratos sensoriais
quanto dos tratos motores, toda a função sensorial e motora no nível abaixo dessa lesão medular vai ser comprometida. É o que acontece quando existe um dano na medula. Então, dependendo do local que haja o dano na medula, as pessoas podem tanto andar com um auxílio de muletas, com uma pequena perda de movimentos nos membros inferiores, né, um pequeno comprometimento dos movimentos nos membros inferiores, por exemplo, se o comprometimento for em níveis bem baixos da lombar, ou seja, um comprometimento na lombar 1, L1, L2, por exemplo, então pode haver um pequeno comprometimento, ou se o nível de seção da medula for aqui no nível cervical, a pessoa pode ficar completamente sem movimentos e sem percepção de sensações do corpo, do pescoço para baixo. Então, dependendo do segmento torácico no qual existe a seção, ou seja, o corte da medula, o que vai acontecer quando existe o corte da medula? Todos esses tratos ascendentes e descendentes, a partir daquele ponto para baixo, eles não vão ter mais comunicação com níveis superiores do córtex cerebral, do nível do sistema nervoso central. Se não tem essa comunicação com níveis superiores, o que vai acontecer? Toda aquela percepção sensorial abaixo desse trato, abaixo dessa lesão, e toda atividade motora abaixo dessa lesão vai ser comprometida. E isso está relacionado justamente ao que a gente viu, a presença dos dermátomos, porque cada nervo espinhal inerva uma seção do corpo. Então, dependendo de onde acontece a seção, tudo daqui para baixo, se a seção for nível de T1, tudo que estiver inervado daqui para baixo vai ser comprometido. E aí, nesse caso, aqui no caso T1 aqui, vai haver um comprometimento, principalmente do movimento dos níveis inferiores. Os movimentos do braço ainda continuam acontecendo de alguma forma, né? ou de uma forma parcial ou de forma total. Mas dependendo do nível de seção da medula, vai ter uma repercussão sensorial motora de acordo com o nível. Então, por isso que pessoas que têm danos na medula espinhal podem perder sensibilidade ou ficar com perda de movimentos em determinadas regiões do corpo. Isso está relacionado ao nível da medula que o dano aconteça. Então, daí a gente vê a importância da função de condução da medula, tanto a condução as vias ascendentes e as vias descendentes. Aqui eu vou falar de dois reflexos, né? Dois reflexos da medula. O primeiro reflexo é o reflexo que afastam parte do corpo de objetos. Esse é um reflexo muito importante, que é um reflexo protetivo, quando a gente bota a mão na chapa quente, por exemplo. Então, existe rapidamente um movimento que é um reflexo de tirar a mão da chapa quente. Ou seja, quando a gente espeta a mão num caco de vidro, ou pisa num caco de vidro, ou espeta a mão num prego. A gente tem um movimento muito rápido de retirada da mão ou da determinada parte do corpo, afastando essa parte do corpo daquele objeto. Isso é um reflexo. E o que é um reflexo? É uma resposta motora programada, padronizada e previsível a estímulos sensoriais específicos, ou seja, uma resposta motora que vai acontecer sempre da mesma forma, de uma forma previsível, desde que haja um determinado estímulo sensorial específico. Quais são os componentes de um reflexo? Então, o reflexo a gente pode dividir em alguns componentes. O primeiro componente é o receptor. Então, aqui a gente está mostrando um corte da pele que está perfurada por um objeto pontiagudo, e aqui a gente tem os receptores sensoriais de dor, né? Ou nociceptores. Receptores de dor são chamados nociceptores, NOCI. Então, o primeiro componente é o receptor sensitivo, o receptor sensorial. Esse componente sensorial, ele projeta, é uma célula nervosa que vai projetar o seu axônio para onde? Para chegar num neurônio sensorial, ou seja, tem a célula receptora que está aqui na extremidade do dendrito da célula nervosa, e essa célula receptora, na verdade, faz parte de um neurônio sensitivo, no neurônio sensorial. Esse neurônio sensorial vai projetar essa informação sensorial para onde? Entra pela medula e lembra, toda a informação sensorial chega pelo corno dorsal da medula. Então, chega no corno dorsal da medula. Quando chega no corno dorsal da medula, vai alcançar uma região que é chamada, vai fazer contato, melhor dizendo, com uma região que é chamada o centro de integração. Ou seja, é a região onde vai ser gerada a resposta a esse estímulo sensorial. Então, nesse caso aqui, nesse centro de integração, a gente tem uma célula intermediária que é um interneurônio.
Então, nesse interneurônio que a resposta, esse estímulo de dor, vai ser gerada. Qual vai ser a resposta que vai ser gerada? Vai ser a conexão com o próximo componente do reflexo, que é o neurônio motor. Que é o neurônio motor que vai inervar o quê? O órgão efetor, que é o músculo ou glândula. Então, aqui a gente tem os 5 componentes de um reflexo. O receptor sensorial, o neurônio sensorial que leva essa informação até o centro de integração, que é o terceiro componente. O quarto componente é o neurônio motor, que vai levar a informação, a resposta, melhor dizendo, gerada aqui no centro de integração, até o quinto componente, que é o efetor, que nesse caso aqui vai ser uma célula muscular, por exemplo. Então, esse reflexo flexor simples, o reflexo retirada, está mostrado aqui de uma forma muito esquemática, quando se encosta de uma forma ainda divertida, né, a gente encosta num estímulo doloroso. Rapidamente, a gente vai ter o reflexo, acontecer o reflexo de retirar, ou seja, de afastar, né, se afastar do estímulo doloroso. E esse afastamento vai acontecer por uma flexão, por um movimento de flexão, por isso que é chamado reflexo flexor simples ou reflexo de retirada. Então, a partir do momento que existe esse estímulo doloroso, essa vai ser percebido pelo componente sensorial, ou seja, o receptor de dor. Esse receptor de dor faz parte do neurônio sensorial, o neurônio sensitivo, que leva essa informação até o centro de integração. No centro de integração tem um neurônio de conexão, ou um interneurônio, ou também chamado neurônio associativo, que por sua vez vai fazer a sinapse com o neurônio motor, que vai levar à contração daquele músculo e levar à retirada, né, ou ao afastamento daquela região do corpo de um determinado estímulo. De uma forma um pouquinho mais detalhada, eu vou explicar esse mesmo reflexo com essa figura aqui. Tá? Então, com essa figura aqui, está mostrando aqui. É o mesmo tipo de reflexo, o reflexo flexor simples ou retirada, quando nós pisamos ou um cidadão pisa num prego. Então, o cidadão pisa no prego, essa formação de dor é percebida pelo receptor de dor que está na ponta do dedão. Essa informação de dor vai ser conduzida pelo neurônio sensorial, ou neurônio sensitivo, até a medula. Ele vai chegar na medula onde? Vai chegar pelo corno dorsal da medula. Quando chega no corno dorsal da medula, vai fazer uma sinapse com o interneurônio, uma sinapse excitatória. Está mostrando aqui com um sinal de mais. Uma sinapse excitatória, ou seja, vai causar um potencial excitatório pós-sináptico nesse interneurônio, e esse interneurônio, por sua vez, vai fazer uma outra sinapse excitatória com o neurônio motor. Então, um novo potencial excitatório pós-sináptico com o neurônio motor, que vai estar projetando seu axônio pelo corno ventral da medula até chegar aonde? Chegar no músculo, que vai fazer um movimento de flexão. Então, aqui está o momento do chute e aqui vai estar a resposta, a flexão do músculo. Então, esse neurônio motor vai fazer que fibras musculares dessa região aqui se contraiam e colaborem para que haja flexão do músculo. Como o músculo é um músculo muito grande, na verdade, não basta somente um segmento da medula ser estimulado. Vários segmentos têm que ser estimulados. Então, é um reflexo que é chamado polissegmentar, ou seja, mais de um segmento da medula vai ser recrutado para que haja um movimento desse músculo. Como que isso acontece? Perceba aqui que aquele neurônio sensorial que traz a informação de dor, além dele fazer a sinapse com esse interneurônio que está na região intermediária da medula, ele vai fazer uma outra sinapse com outro interneurônio, que está bem próxima, na verdade está até aqui na substância branca. Esse interneurônio, por sua vez, vai projetar o seu axônio para um nível superior da medula, que vai fazer sinapse com o interneurônio equivalente do nível equivalente da medula, e esse interneurônio, por sua vez, faz sinapse com o neurônio motor, que vai gerar a contração dessas fibras musculares. A mesma coisa acontece com o nível inferior da medula, tá vendo? Esse interneurônio vai sofrer uma sinapse excitatória, por sua vez, esse interneurônio vai excitar também o interneurônio de um nível inferior da medula. E esse interneurônio do nível inferior da medula vai excitar, causar um estímulo excitatório no neurônio motor, e esse neurônio motor vai estimular fibras musculares dessa região do músculo aqui.
Os três estimulados simultaneamente, porque isso é uma condução muito rápida que acontece, vão fazer com que haja a flexão desse músculo, ou seja, a retirada do pé do estímulo aversivo, do estímulo de dor. Então, isso é um reflexo, flexor simples ou de retirada, que é um reflexo que é chamado um reflexo polissegmentar e, na verdade, polissináptico também. Polissegmentar, porque mais de um segmento da medula estão sendo recrutados para esse reflexo, e polissináptico, porque mais de uma sinapse acontece em cada componente desse reflexo. Está vendo que existe uma sinapse do neurônio sensorial com o interneurônio e, por sua vez, existe uma sinapse do interneurônio com o neurônio motor. Então, é um reflexo polissináptico. Mais de uma sinapse acontece. Se fosse um reflexo que acontecesse por uma sinapse só, ou seja, acontecesse a sinapse do neurônio sensorial diretamente com o neurônio motor, que acontece alguns reflexos, isso seria um reflexo chamado monossináptico. Mas nesse caso aqui, um reflexo polissináptico. Então, reflexo flexor simples. O segundo reflexo que eu quero discutir com vocês é o reflexo de estiramento, que é também chamado reflexo miostático, que ele causa a contração de um músculo esquelético ou efetor em resposta ao seu estiramento. Ou seja, é um reflexo protetor. Quando o músculo é estirado, ou seja, ele é puxado, ele pode causar o perigo de rompimento das fibras musculares. Então, sempre que existe um estiramento súbito e rápido do músculo, existe um reflexo na direção oposta de contração do músculo. Ou seja, se o músculo é esticado, existe um reflexo oposto de diminuição do comprimento do músculo, de contração do músculo. Isso faz com que de contração não, de diminuição do comprimento do músculo. Isso faz com que haja uma proteção do músculo contra a possibilidade de rompimentos de fibras musculares. Então esse é um reflexo protetor, que é muito, quase eu tenho certeza que vários de vocês já fizeram esse exame, né? O exame de toque, a marteladinha na patela, no joelho. Então, esse exame neurológico, na verdade, está testando esse reflexo. O que acontece nesse reflexo? O cidadão está sentado lá no neurologista e o neurologista dá uma pancadinha no tendão patelar. Quando ele dá uma pancadinha nesse tendão patelar, o que acontece? Existe uma tendência desse músculo, de uma forma muito rápida, ser esticado, porque o tendão patelar vai ser puxado, vai ser tensionado. Essa tensão no tendão patelar faz com que o músculo seja estirado, cause um estiramento do músculo. Quando há esse estiramento do músculo, o que existe dentro do músculo? Dentro do músculo tem células musculares que são modificadas na função de receptor. São receptores justamente de estiramento. São receptores que percebem se as fibras musculares estão sendo puxadas e estiradas rapidamente. Quando se dá a pancadinha aqui no tendão patelar, o músculo vai ser estirado e esse estiramento vai ser percebido, vai estimular esse receptor sensitivo, que é chamado receptor do fuso muscular. Ou seja, esse receptor vai ser estimulado, vai ser despolarizado, vai gerar potenciais de ação que vão ser conduzidos. Até é importante eu ter falado isso aqui. Quando a gente falou do outro reflexo relacionado à dor, aquele estímulo de dor vai gerar potenciais de ação naquela célula receptora sensorial. Ou seja, a despolarização inicial do receptor vai levar à geração de potenciais de ação no neurônio. Então, da mesma forma aqui também. Então, a despolarização do receptor, do fuso muscular, vai gerar potenciais de ação na célula receptora sensorial. Essa célula receptora sensorial conduz esse potencial de ação, ou seja, um estado sensitivo excitado, conduz esse potencial de ação até onde? O corno dorsal da medula. Quando chega no corno dorsal da medula, essa informação vai ser compartilhada para regiões superiores da medula e para o encéfalo também, mas não é o caso de a gente discutir isso agora, mas vai fazer o primeiro componente importante, a sinapse na região de integração com o interneurônio. Essa sinapse é uma sinapse o quê? É uma sinapse excitatória. É uma sinapse... Desculpa, esquece essa parte aqui, vamos para esse componente primeiro. Vai fazer uma sinapse direta com um neurônio motor no corno ventral da medula. Então, esse potencial de ação
que foi gerado em resposta a uma despolarização do receptor, porque ele foi estirado, esse potencial de ação é gerado, é conduzido pelo axônio do neurônio, entra pelo corno dorsal da medula e faz uma sinapse direta com o neurônio motor. Então, na verdade, nesse componente reflexo é um componente monossináptico. Esse neurônio motor está inervando que célula motora? Está inervando, ele sai pelo corno ventral da medula, o projeto seu axônio. Essa sinapse excitatória vai gerar potencial de ação nesse neurônio motor, da mesma forma no outro reflexo também. Esses potenciais de ação vão ser conduzidos pelo axônio do neurônio motor e o que vai acontecer? Quando chega na fibra muscular, vai causar a contração dessa fibra muscular, ou seja, o encurtamento do músculo. Então o músculo ele vai ser esticado em resposta a batida no martelo no tendão patelar. Quando ele é esticado em resposta a esse estímulo de estiramento, chega no corno dorsal da medula e depois esse neurônio sensorial faz a sinapse com o neurônio motor, que por sua vez o neurônio motor que inerva as fibras musculares desse músculo vão fazer a contração do músculo. Então vai ser uma sinapse excitatória, um potencial excitatório pós-sináptico que vai gerar também a contração do músculo. Então esse é o primeiro componente do reflexo. Ou seja, quando isso acontece, o músculo tem a tendência de se contrair em resposta oposta a um estímulo de estiramento. Por outro lado, da mesma forma, de forma simultânea, essa informação sensorial que chega do estiramento também vai fazer sinapse com o interneurônio, aqui na região de zona de integração, e esse interneurônio, depois de uma sinapse excitatória, ele vai inibir um neurônio motor. Inibir. Então vai causar um potencial inibitório pós-sináptico num outro neurônio motor. E que neurônio motor é esse? É o neurônio que está inervando, que vai projetar seu axônio pelo corno dorsal da medula, sair aqui pelo nervo espinhal, seguir o nervo espinhal. Esse neurônio motor ele está inervando o músculo antagonista ao movimento. Então, esse potencial inibitório pós-sináptico que é gerado no neurônio motor do músculo antagonista faz com que o músculo antagonista ao movimento relaxe. Então o músculo antagonista vai relaxar enquanto esse músculo vai contrair. Isso vai facilitar que haja um movimento de contração do músculo que vai ocorrer em contraposição ao estiramento causado pela batida no tendão patelar. Esse reflexo, ele na verdade, ele tem um componente que é polissináptico, que é o componente ligado à inervação do músculo antagonista. Ele tem um componente monossináptico, que está ligado à inervação do músculo que se contrai. E ele também é polissegmentar, porque esse músculo aqui ele não é inervado somente por um segmento da coluna, então, da medula. Então, essa informação também é compartilhada por mais níveis da medula, que não está sendo mostrado aqui. Tá? Então, esse é um reflexo de estiramento, que vai ser um reflexo que vai contrapor um estímulo de estiramento, de rompimento das fibras musculares. Esse reflexo, na verdade, ele pode ser usado também de uma forma num movimento voluntário. Então, essa situação aqui é uma situação similar. Vamos supor que a gente está com uma caneca vazia, segurando a caneca no determinado nível, na altura do corpo. Se alguém chega e enche a caneca de líquido, qual é a tendência? Com o peso do líquido fazer com que a gente baixe, ceda um pouco e baixe o antebraço. Quando isso acontece, quando a gente vai baixar o antebraço, isso vai produzir o quê? Vai produzir um estiramento do nosso músculo do bíceps. Né? Então a gente está segurando, e quando enche-se a caneca com líquido, isso vai fazer com baixe o nosso antebraço, e isso vai causar um estiramento do bíceps. É um estiramento, né? Tecnicamente é um estiramento, que vai ser percebido por quem? Pelo receptor do fuso muscular, de uma forma similar ao slide anterior. Esse receptor do fuso muscular vai perceber esse estiramento e vai projetar essa informação, ou seja, esse potencial de ação, está mostrado até aqui por essa a figura brilhante. Esse potencial de ação vai ser conduzido até a região da medula, a substância cinzenta da medula. Por sua vez, esse neurônio sensorial vai fazer sinapses com neurônios motores que vão inervar o quê? Vão inervar
esse músculo bíceps e vão causar a contração do bíceps. Quando causa a contração do bíceps, o que acontece? A gente retorna o bíceps, o antebraço para a posição anterior. Ou seja, um estiramento que é o que acontece, que é um estiramento passivo por causa do aumento de peso daqui da caneca, vai levar a um reflexo de contração do músculo. Isso faz com que a gente exerça uma resistência contra esse peso que foi colocado dentro da caneca. Por sua vez, esse músculo antagonista, ele também vai ser estimulado. Na verdade, ele vai ser inibitoriamente estimulado. Ele vai ser relaxado. Então, haverá uma sinapse desse neurônio sensorial com um neurônio motor do músculo antagonista, causando um potencial inibitório pós-sináptico nesse músculo antagonista, relaxando esse músculo antagonista e fazendo com que haja a facilitação do movimento do bíceps. Então, é um reflexo que pode acontecer de uma forma um reflexo protetor para proteger o músculo de um estiramento, ou pode acontecer também de uma compensação de carga durante o movimento voluntário. Então faz parte do nosso movimento. Então, na verdade, é um ato reflexo que a gente nem pensa, né? A gente nem pensa em fazer. E essa compensação acontece de uma forma automática, na verdade, acontece de uma forma reflexa. Então, com isso aqui, eu discuti os dois exemplos de reflexo que eu queria discutir nessa aula, e a gente vai para o resumo da aula. Então, no resumo da aula, a gente pode dizer que os nervos espinhais se conectam a cada segmento da medula por duas raízes. A raiz posterior ou dorsal contém os axônios sensitivos e a raiz anterior ou ventral os axônios motores. Parte da medula espinhal que podem ser vistas num corte transversal são a comissura cinzenta, o canal central, que é uma região central da medula dentro do Hzinho ali, os cornos anterior e posterior e lateral da medula. No corno lateral da medula, onde estão localizados aqueles neurônios motores do sistema nervoso autônomo, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, em aulas adiante, e os funículos funículos anterior, posterior e lateral, os quais apresentam os tratos ascendentes e descendentes, ou seja, são aquelas regiões de substância branca da medula. A medula espinhal transmite informações sensitivas e motoras pelos tratos ascendentes e descendentes, respectivamente. Os 31 pares de nervos espinhais são numerados de acordo com a região do nível da medula espinhal dos quais são derivados. São 8 pares cervicais, 12 pares torácicos, 5 pares sacrais, 5 pares lombares, 5 pares sacrais e 1 par de nervos coxígeos. Os tratos da substância branca, ou seja, aquelas vias ascendentes e descendentes, são vias expressas para a propagação de impulsos nervosos. São formados por feixes de axônios mielinizados. Ao longo desses tratos, as aferências sensitivas se propagam em direção ao encéfalo e as eferências motoras saem do encéfalo em direção aos músculos e outros órgãos efetores. Uma segunda função importante da medula espinhal é servir como centro de integração para os reflexos espinhais. Essa integração ocorre na substância cinzenta. O reflexo, o que é? É uma sequência rápida e previsível de ações voluntárias, como contrações musculares ou secreções glandulares, que a gente não discutiu ainda, mas a gente vai discutir algumas, que acontecem em resposta a certas mudanças ambientais, no caso o ambiente interno do corpo. Tá, então com isso aqui a gente termina o nível medular do sistema nervoso central, e na próxima aula, que vai ser a aula 3, eu vou falar do nível intermediário do sistema nervoso central, que é o nível referente ao tronco encefálico.